Nessa última semana, o Jornal da Tarde faz um balanço de 2020. Na entrevista de hoje, como a sociedade brasileira se saiu diante da pandemia. Quem me acompanha é o psicanalista Christian Dunker. Ele faz uma ressalva importante. O ano nos ajudou a valorizar aspectos fundamentais, sim, e também a repudiar tudo e todos que colocam isso em risco. Christian Dunker, eu começo te perguntando, 2020 colocou a humanidade à prova. Queria saber a tua avaliação, como é que a gente se saiu nisso, nesse pequeno pedaço de mundo chamado Brasil? Acho que uma palavra suficiente para a gente fazer a avaliação é a palavra sobrevivência, né? Foi um ano em que consegui sobreviver, não só fisicamente, mas psiquicamente, foi um grande desafio. A gente teve traumas pela frente, a gente teve lutos pela frente, a gente teve que recompor o nosso cotidiano, muitas vezes a nossa situação financeira, incerteza, que cresceu e foi aumentando ainda mais assim, o seu efeito nocivo sobre a saúde mental, de tal maneira que chegamos ao final desse ano assim, de forma atípica, exaustos com a nossa capacidade de sonhar e de imaginar um próximo ano um pouco debilitada. Imagino que o ano começa de verdade depois das vacinas e isso, de fato, está fazendo com que seja um ano que põe à prova todos os limites em termos de saúde mental, em termos da nossa capacidade de manter-se não submerso na vida, né? Uma das características desse ano foi o distanciamento, inclusive agora nas festas, pessoas mais responsáveis, obviamente, estão se mantendo distantes de uma coisa que é fundamental no afeto, o abraço. Como é que isso pesa na nossa saúde mental? Olha, isso tem um peso, sim, porque muitas experiências, afetos, inclusive estados de ânimo, eles só são percebidos propriamente pelo sujeito quando ele tem esse espelho que é o outro. Esse espelho pode ser exercido pelo olhar, pode ser exercido pela atitude, mas a forma mais eficaz é o toque, é a presença próxima, é a divisão da nossa assim, corporeidade, né? São 200 mil mortes e quase todas sem a possibilidade de vivenciar o luto para essas famílias, para quem fica, né? Como a gente é afetado por isso? Olha, somos afetados ainda de uma maneira que não conseguimos alcançar inteiramente, porque o luto, ele faz a gente se recolher, faz a gente pensar naqueles que se foram. Ele é um processo muito singular e individual, mas ele termina e ele precisa ser atravessado por momentos de comunhão coletiva. Estando assim apartado da família, tendo um velório às vezes um pouco contrito, tendo que adiar o luto, a gente imagina que será uma tarefa assim que vai tomar mais tempo, pelo menos, do que o usual, do que o esperado. É muito importante ser assim compreensível com isso, né? Não exigir-se um apressamento de luto, que a gente sabe é uma coisa extremamente patológica, né? Os outros começam a dizer assim, não, vamos em frente, trabalha que passa, esquece, tira da cabeça. Não faça isso, né? Tome o seu tempo, lembre daquela pessoa na justa medida, porque o luto é um trabalho complexo, ele toma às vezes meses, às vezes anos. Christian, por diversos dados objetivos, a gente percebe que a gente está imerso num sistema que não deu conta de responder às exigências que a pandemia trouxe. A desigualdade social gerada agravou ainda mais as consequências da pandemia. No meio de tanta vulnerabilidade, de tantos problemas da saúde mental, você acha que é possível tomar consciência, repensar esse sistema e achar forças sociais para fazer uma mudança que possa, enfim, caminhar para a redução dessas desigualdades? Não só possível, mas a gente começa a ter sinais desse movimento, né? Especialmente valores éticos, e eles se transformam quando a gente os perde, tá? A gente perdeu a liberdade, em mais de um sentido. O que isso produz nas pessoas? Um aumento olha que importância que eu tinha
quando eu podia sair de casa, quando eu podia ver meus avós, quando eu podia estar com as crianças na escola. Ou seja, há uma revalorização simbólica dessas instâncias, da escola, das instâncias geracionais, familiares, né? E inversamente, há um repúdio crescente àqueles que estão colocando o Brasil entre os últimos colocados no processo de vacinação, entre os últimos colocados no número de letalidade proporcional, no número de contagiados, né? Quer dizer, esses dados eles vão se sistematizando agora, e então é só agora que a gente consegue ter uma justa medida comparativa de como que nossas medidas e nossas estratégias de enfrentamento, elas foram de fato muito parciais, muito confusas, e isso custou vidas humanas. De um modo geral, a gente pode dizer, não sei se você concorda, que houve a gente vive um embate entre o individualismo e os valores coletivos. Então, entre o individualismo e a solidariedade, quem é que ganha? Isso talvez tenha mostrado ou feito emergir com mais clareza certos traços de verdade do Brasil, né? Então, um deles é a separação mais clara entre aqueles que adotaram uma estratégia individualista, uma estratégia de sobrevivência solitária, e aqueles que se engajaram em processos mais coletivos, em processos que eu diria assim, estão baseados na noção de cuidado. Né? Porque o cuidado é sempre coletivo, é sempre de si a partir do outro a partir de si. O cuidado é sempre uma espécie de rede, né? Quem gosta, quem vive junto, quem tem uma vida comum, cuida comunitariamente um do outro. Por exemplo, como seriam as festas agora de final de ano. Né? Vamos passar juntos em que termos, em que medidas vamos tomar, ou então a gente, vamos dizer assim, suspende esse registro da negociação, do combinado, que é o registro da palavra, que a gente usa como essencial para cuidar da nossa vida psíquica. Aquelas que suspendem o registro da palavra, e elas vão estar mais próximos do quê? Do exercício do poder, da violência, da autoridade, né? Aí a gente não precisa conversar, aí a gente não precisa trocar, né? E nem compartilhar os nossos bons e maus momentos. Para terminar, Christian, 2021 pode ser um ano melhor? Pode ser, eu sou um otimista sem esperança, né? Não fico esperando que alguém me diga, não, faça assim porque vai dar tudo certo. Talvez não vai dar nada certo, mas estou bastante otimista porque, de fato, a gente aprendeu alguma coisa com tudo isso. As vacinas aparentemente estão chegando, a gente vai ter que ajustar as contas de uma reconstrução das nossas formas de vida, uma reconstrução da nossa economia, e esse recomeço tem um sabor, assim, do gosto pela transformação. Se a gente pôde se transformar tão radicalmente nesses últimos meses, por que não podemos fazer isso de novo e enfrentar os nossos reais problemas de frente? Você tocou num ponto que me fez lembrar Paulo Freire, esperança de esperançar, né? De construir não o que vem e não de esperar, exatamente. Então, esperançado, eu te desejo um ótimo 2021, que ele de fato seja melhor. Obrigado e até uma próxima. Obrigado, Aldo. É sempre um prazer estar com você. Abraço a todo o pessoal da TV Cultura e todos aí que estamos nesse começo de novo ano.